vou te fazer essa pergunta. Ela também não é uma pergunta fechada. Então, assim, não precisa... Ela não é uma pergunta fechada. Mas já que o adolescente é esse objeto não identificado para muitos, o que é essa fase no final? É uma fase mais de acolhimento? O que seria, assim, de uma maneira geral, se a gente pudesse resumir muito mal e porcamente, o que deveria, pelo menos assim, de mínimo, assim, é uma fase de acolhimento, é uma fase de entendimento, é de entender que, de uma maneira geral, a gente também está junto nessa jornada, colocar como pai que, de repente, eu vou entender junto, vamos caminhar junto, do que talvez só considerar como um estranho e deixar cada um do seu lado tentando viver da melhor forma possível até que aconteça algum problema. Assim, o que você acha? Assim, essa pergunta foi maravilhosa. Assim, eu costumo falar para os pais, né, as famílias que eu atendo, que eu tenho, de alguma forma, alguma possibilidade de troca, é que a gente precisa fazer uma dissimetria nessa relação com o adolescente. Uhum. Então, o que eu vejo são muitos pais que ficam muito sofridos, magoados com os seus filhos, que começam, de alguma forma, a não olhar mais para eles. Sabe quando a gente olha, eu sempre gosto desse exemplo quando eu faço palestras, sabe quando você olha para um outdoor, você está à distância. Sim. Você olha, o que você vê? Tem ali, depende do você está olhando de longe, você tá olhando de longe. Você não vê uma imagem assim inteira? Sim, você não vê sim. assim, parece que está tudo muito perfeito, né? Você vê, sei lá, se é uma propaganda de um carro, você vê o carro, vê o nome da marca do carro, vê o nome da concessionária, está tudo ali bonito. E é assim que os filhos olham para os pais quando são crianças. Sim. Meu pai, tudo lindo, tudo maravilhoso. Meu pai é o herói, tá tudo muito certo, o que ele fala é lei. E é por aí. Quando a gente se aproxima do outdoor, o que você vai descobrindo? Tem as rachaduras, sim, tem as falhas, as colagens mal feitas, os buraquinhos, né? Sim, sim. As falhas. É o erro da impressão mesmo, que fica, às vezes, quando você está de longe, você não está vendo que uma cor está diferente da outra. Tem alguma coisa. E é assim que o adolescente olha para os pais. Ele fala assim, meu pai pensa isso. Nunca imaginei. Que feio. Nossa, meu pai faz isso. Nossa, que horror. Ou fez isso, né? Meu pai fez isso. Eu escutei. Você não sabe, Mônica? Você não sabe o que eu escutei, Mônica? Você sabia que meu pai tira lá, né, aquela onda de certinho? E começa a descobrir, começa a olhar e fala assim, meu pai é um ser humano. Porque é isso, somos seres humanos, somos pessoas, né, em constante crescimento e desenvolvimento. E assim como os nossos filhos adolescentes, também fomos adolescentes e também erramos, acertamos, porque essa é uma fase de construção. Então, o que eu falo para os pais é, primeiro, faça uma dissimetria. Então, ele vai tentar te desautorizar. Ele vai olhar para fora e vai falar assim, o pai do meu amigo é muito esperto, ele é muito bom. A mãe da minha amiga, ela escuta a gente, ela é muito legal. Ela vai precisar olhar para essas pessoas, mas se você construiu, enquanto pai e mãe, uma base sólida, ele vai retornar se você conseguiu manter direitinho. Então, por exemplo, eu escuto alguns pais falando assim, não quer mais sair para jantar no domingo, para almoçar no domingo com a família, quer ficar no quarto? Fica. Aí você, olha, você está só, né, sugerindo para ele uma sensação que passa pela cabeça dele, que é a sensação de abandono. Ele precisa saber que você está querendo ele, que você está investindo nele. Então você vai dizer, olha, eu entendo que você quer ficar com seus amigos, falando no jogo, mas pra gente é muito importante que você vá. Eu quero que você esteja com a gente. Por quê? Porque ele quer isso, porque ao mesmo tempo que ele quer dizer pra você que ele não quer, ele fica angustiado. Quantas vezes, Miguel, eu já escutei no consultório, né? Isso na época do táxi, no Uber também. Assim, Mônica, olha, eu saio, meus pais não sabem nem a hora que eu chego. Assim, às vezes eu ligo no dia seguinte, falam, tô dormindo na casa do Miguel, e eles falam pra mim assim, eu imaginei que fosse isso mesmo. E eles falam isso com uma dor, com uma angústia, porque ao mesmo tempo que eles querem ter autonomia, eles querem experimentar, vão precisar experimentar, mas eles querem também sentir que tem alguém ali, olha, dando contorno, dando um amparo.
Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Você colocou outras dúvidas na minha cabeça. Vamos fazer uma palestra. Isso vai, assim, a gente vai continuar essa conversa depois, mas eu gostei quando você comentou, e aí eu vou fechar com isso aqui no final, que assim, quando você fala dessa noção que o adolescente começa a passar na clínica, né, que você não sabe que meu pai fazer isso, meu pai fazer aquilo e tal, parece meio que uma bravata, né, porque quando o filho é pequeno, aí tem a rinha de pais. O meu filho faz balé, minha filha já está no 3º nível do inglês, meu filho faz jiu-jitsu, já é faixa amarela, o senhor o quê? Está começando agora? Não, meu filho está na capoeira. Então, você tem toda aquela sensação de você coloca assim, os filhos estão indo para lá, fazendo N coisas. Quando o adolescente vem e aí ele começa a ter também uma noção maior de espacialidade, ele começa a se entender também no espaço, não é só mais uma ideia de ser o mimimi, né? De usar aquelas roupinhas combinadas, de estar com aquele mesmo jeitinho, né? Ele começa a ter as escolhas dele, e ele começa a olhar o pai de outra forma, ele começa a olhar os pais também dos outros amigos. Sim. Aí vai virar uma rinha de filhos, né? Porque a minha mãe entende melhor, eu vou na casa de fulana, nossa, ela deixa a gente fazer isso, eu chego aqui em casa e eu não posso fazer, quando eu vou lá na casa lá do João, pô, a gente brinca até mais tarde, a gente fica lá conversando, ela senta para conversar com a gente. Exatamente, então, é isso. Cria uma sensação que vai o inverso, né? Que você tem a rinha de filhos. E aí acho que talvez seja muito mais pensar que quanto mais vai, não quanto mais vai crescendo, mas enfim, as relações deveriam ser um pouquinho mais horizontais do que verticais. E muitas famílias ainda continuam nesses postos de ter um... E não tem a ver com respeito. Os pais confundem, né? Em casa, eles confundem autoridade com autoritarismo, né? Autoridade, a gente pode ser aqui no mesmo nível, né? Assim, a gente pode o respeito, ele pode estar ligado ao respeito. Né? E o autoritarismo é essa ideia de que eu preciso usar, né, uma posição de poder. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu chefe. E aí a gente, né, trabalha não em relação ao conteúdo que está em jogo, mas usando a força de um poder. E isso não tem nada de construtivo, né? Não tem nada de positivo. Uma coisa que eu queria falar, porque a gente falou disso um pouquinho antes, que no livro, né, Pais Não Nascem Prontos, você não precisa, não é um livro que você vai ler, né, sequencialmente. Isso. É muito legal, porque aqui você vai falar assim, meu filho vai começar a estar no 1º ano, orientação profissional, né? Aí tem um artigo que fala sobre orientação profissional. Nossa, eu tenho muito medo dessa questão, né, do meu filho estar numa fase da adolescência, tenho muito medo que ele... Né, que a gente fale não para ele, e aí eu tenho medo que ele se suicide. Tem um artigo da Elisa, que ela fala sobre suicídio, a Vânia Loureiro fala sobre orientação vocacional. Então você vai encontrando, né, várias temáticas. Eu falo sobre a questão das meninas que se descobrem homossexuais, falo sobre a questão da sexualidade fluida, né? Tem o Gabriel que fala da questão da ausência do pai na constituição de um homem. Então, assim, tem vários temas que são muito interessantes e que você vai buscar de acordo com a tua demanda, com a tua preocupação ou com o que você realmente está vivendo ali naquele momento com o seu filho, né? Isso é muito legal. A leitura nasce do momento de cada um, geralmente. Assim, da dúvida que a pessoa tem, ela começa dali, ela vai descobrindo outras coisas que às vezes, de repente, nem imaginava, né? Sim, com certeza. Então, vem isso aí. E da curiosidade também, né? Porque tem alguns temas que você fica assim, nossa, que interessante, né? Deixa eu dar uma lidinha nisso aqui. E eu acho bem legal também, porque a gente está falando de pais e adolescentes, mas eu acho muito legal, né, quando o pai, né, da criança começa a olhar para esse material, né? Tudo que diz respeito ao jovem, ao adolescente, porque ele já vai tendo uma noção, né, de como ele vai ter que construir essa relação, que ela não é uma linha que estanca e começa uma outra, né? É algo na continuidade, né? E aí, para cada vez mais a gente conseguir pegar essa foto, independente das ranhuras, independente dos seus cortes, que ela fique cada vez mais aceita. E aí quase falasse assim, mesmo com os seus problemas, mesmo com suas coisas, a família continua sendo família. Então, independente da imagem próxima ou distante, que as pessoas entendam que cada geração que vem, o adolescente que chega e ele também começa a se questionar, que a gente comece a pensar que, é natural,
é um processo totalmente natural, que muitas pessoas também passam por isso, né? Não é algo exclusivo de cada um, mas que bom que existem os relatos, existem pessoas que estão aqui para suportar também, para dar um suporte a mais, né? E você usou uma palavra importante, né? Assim, de fato é natural, né? Faz parte do processo da vida. E não é porque é natural que é fácil. Sim. Que é simples, que não é doloroso. Por isso que é importante a gente estar em contato, né, com todos os recursos que a gente tem para poder entender esse processo. Porque ele é natural para ambas as partes, mas ele também é doloroso para ambas as partes, não é? Porque assim como a infância, né, que você possa colocar assim, vai passar, e que aliás não passa. Não passa. Isso é sempre isso é sempre uma conversa que eu coloco em todos os meus vídeos, que ela não passa. Não passa. Mas, e se você deixou para cá, voltando de novo para cá, quebrando a quarta parede, se você, por acaso, você se acha um adulto funcional, que você deixou sua infância para lá, não abraçou sua criança porque você tem muitos afazeres, essa conta bate. Então, com assim, certeza. Vai olhar. E na adolescência, então, vai olhar isso aí. Ela retorna, né? Isso aí. Quando os pais não estão, né, amadurecidos emocionalmente o suficiente para suportar todo esse processo que é de uma hora para outra, olha, quem é que vem aqui fazer uma simetria? É o meu adolescente. Isso aí. Né? E aí começam as competições. Né? E suportar não é... Antes também fica aquela ideia, suportar não tem nada a ver de tolerar, não. Suportar é apoiar. Suportar é entender o outro, é olhar o outro. É dar suporte, né? Literalmente, é isso mesmo. É dar suporte. É de acompanhar. Não é você colocar nas costas, mas é de vocês juntos. Estamos juntos nisso daqui. Então não vai passar, não é nada, porque tudo que a gente carrega, todos os problemas que a gente vai deixando, as feridas que a gente vai colocando ali o band-aid por cima, né? Assim, isso depois às vezes tem umas contas muito caras ali na adolescência. Sim. Né? Que é a próxima fase disso aí, que não é o próximo livro. A Márcia Matos fala sobre isso aí, né? Sobre a questão, né, de a adolescência terminável ou interminável, né? Tá aí também sobre isso, né? Sobre isso. Muitos assuntos a serem discutidos no livro. Muitos assuntos a gente ia falar, a gente falou bastante aqui, essa conversa rendeu e foi muito. Aliás, foi ótimo, adorei estar aqui. Agradeço demais, fico muito contente aqui, assim, e para isso é só para provar que assim, o livro realmente tem campo para a gente conversar. Muito. A adolescência muito conteúdo, é um campo muito fértil ainda, apesar de que a gente ainda imaginar que a clínica, de uma forma geral, ela acaba sempre meio que caindo. A gente fala assim, não é uma crítica, mas é isso. Assim, às vezes a clínica ela acaba tentando transformar em algo mais simplificado às vezes, e aí criticar algumas outras coisas que a gente não entra muito no assunto, mas que bom que quando a gente para pensar que obras como essa acabam trazendo também profissionais de diversas áreas, para justamente isso, para ampliar a conversa, para trazer para a conversa que nada se resume só no caso, não é só uma coisa simples, Sim. não é um caso, não, um amigo meu também está passando, mas tudo bem, assim, que bom que você já foi detectado, mas vamos cuidar melhor. Tá passando de que lugar, né? Porque a gente pode estar passando, mas cada um está passando a partir da sua essência, da sua história, né? Que suporte que está acontecendo ali naquele momento. Então cada um não tem receita de bolo. Não. Então, não tem. Mas que bom que é isso. A gente tem suporte, a gente tem pessoas, a gente tem a clínica, a gente tem profissionais que vão estar ali. E mesmo quando talvez o livro seja a porta de entrada, sempre vale procurar ajuda profissional, sempre vale estar ali atrás. Tipo assim, achou alguma coisa, detectou alguma coisa, procura. Não fica só na ideia de que eu sei. Isso não é um segredo. Então, assim, acho que o principal é isso também, assim. Quando não está dando para suportar, né? Não está dando mais para lidar, sei lá, com os recursos que a gente tem, Sim, procura um profissional. Porque a gente às vezes a gente tem a nossa limitação, Sim. Tem as nossas questões mal elaboradas, mal metabolizadas, né? Então, às vezes, diante daquela experiência, vai mexer comigo enquanto mãe, enquanto pai, né? Vai mexer nas nossas questões e aí a gente não está conseguindo. Então, é por isso que a gente precisa contar muitas vezes com essa rede, né, de apoio que pode ser ampliada para os profissionais, né? Então, a ideia do livro era exatamente ter uma interdisciplinaridade, que a gente pudesse dar voz aos diversos profissionais que estão, né, cada um de nós tem essa missão de poder estar ali, né, investindo o nosso tempo, né, na pesquisa e nos projetos relacionados ao adolescente, que foi, né, o tema desse livro. Feito. Acho que nós temos uma conversa aqui, né? Acho que... Muito bom. Muito bom, obrigado, Mônica. Obrigada a você, querido. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês.
Manda qualquer dúvida, manda aí um comentário, manda DM pra gente, manda DM pra Mônica. Estamos aqui. Estamos para conversar. Grande abraço, até a próxima conversa. Um abraço. Obrigada.